é autônomo 100%, né? Não existe isso, né? Porque a gente vive numa sociedade, a gente precisa, as nossas ações precisa considerar o outro, precisa considerar os códigos estabelecidos na sociedade, as regras, as leis, né? Então, não existe 100% de autonomia, mas na medida em que você pode ser autônomo, que você pode, aquilo que você pode escolher, então quando eu falo pode, estou falando de poder, né, do meu poder pessoal, então por que não eu fazer escolhas em que esse poder pessoal, essa autonomia pode ser potencializada, né? Tem algumas áreas, algumas questões que eu não vou poder ser 100% autônoma, mas aonde que eu posso ser, né? E aí eu iniciei a consultoria. Então, o que eu verifiquei também na minha pesquisa de mestrado, né? Que todas as consultoras que foram entrevistadas, e quando eu perguntava por que você está iniciando na consultoria, ou iniciou na consultoria, né? O que te fez ir para a consultoria? Elas respondiam que era a busca pela autonomia, né? Pela autonomia, aí vinham questões relacionadas à família, né? De poder ter mais qualidade de vida, de poder levar um filho no médico, de poder dar atenção para o pai e para a mãe, enfim, essas questões apareciam que eram questões pessoais e que ia afetar, sim, a qualidade de vida delas. Bom, além dessas duas demandas, vinham muito também a questão assim do reconhecimento, né? A falta de reconhecimento que elas não tinham no trabalho, né? No trabalho que elas estavam, e também a falta de autonomia no sentido essa autonomia que elas não tinham lá na empresa e que elas buscavam por meio da consultoria, acabou motivando essa decisão de uma maneira bem intensa, assim, né? Bem presente. E aí eu verifico, né, que quando a consultora vai né, vai exercer a sua atividade como prestadora de serviço, aí, se nós não tomarmos alguns cuidados, a gente corre o risco de perder a nossa autonomia. Primeiro que, enquanto psicólogas, essa é uma questão que a gente sempre traz na pauta, né? A nossa autonomia enquanto profissionais, a nossa autonomia técnica, né? De poder emitir, de repente, um laudo, e esse laudo a gente ter autonomia, né, na emissão desse laudo, não ter nenhuma interferência externa, de fazer um programa de desenvolvimento e você vai escolher a metodologia, os estímulos que você vai trabalhar nesse programa de desenvolvimento, considerando aquilo que você, enquanto especialista, entende que é o melhor para o grupo, mesmo que a organização ache que não é muito, tem medo, tem receio de mexer em alguns temas, enfim, né? Então, você está sempre com essas questões postas na relação com a empresa cliente, principalmente no início da sua relação com a empresa cliente. Mas quando você estabelece um vínculo de confiança com a empresa cliente e ela vai confiar em você enquanto pessoa, nos teus valores éticos, na tua postura ética, vai também confiar na tua competência técnica, né? Eles vão relaxando no sentido de que eles vão ficando mais tranquilos e você vai tendo mais autonomia para desenvolver o seu trabalho. Isso eu experimento há mais de 20 anos, né? E é muito interessante assim, que isso já aconteceu algumas vezes comigo. Quando eu começo a fazer um trabalho de desenvolvimento, e olha, aconteceu já com grupos de liderança, de gestores, que estavam abaixo de diretor, todos homens, tem uma questão de gênero também, né?
que a gente também lida com isso, né, enquanto mulheres. E já aconteceu também com programas de liderança, onde eu trabalhava com desenvolvimento de equipe, né, o que eu trabalho ainda com desenvolvimento de equipe, onde, quando eu começo a trabalhar o programa de desenvolvimento e começa, né, estimular a autoexposição, começa a estimular a autoavaliação, a autorreflexão e a reflexão do grupo também, a autoavaliação do grupo, é comum acontecer o seguinte, comum, mas não frequente, mas é comum acontecer assim. Vem alguém da empresa que tem o contato comigo, o gestor, o diretor, né, que foi quem contratou meu trabalho, com quem eu faço ali a interface, perguntar para mim, né, trazer alguma questão que alguém do grupo levou. Então, alguém, porta-voz do grupo, é o porta-voz ali da resistência do grupo, né, o líder da resistência, vai até o gestor ou o diretor da organização reclamar do programa de desenvolvimento, mas reclamar no sentido daquilo que eles estão se sentindo incomodados, que eles estão resistindo. O incômodo, né, a reclamação não diz respeito à minha relação com eles. É bem interessante. Diz respeito ao trabalho em si. Claro, né, gente? É a resistência. Você começa a estimular no grupo, você não faz um pacto de mediocridade com o grupo, e nem faz um pacto de ficar naquela relação de sedução, né? Vocês me avaliam bem e eu não mexo na resistência, não mexo em nada aí com vocês, vão ficar só no cognitivo, no teórico e fica tudo certo, né? Que é isso que muitas vezes eles querem, mas se eu tenho uma proposta de trabalhar desenvolvimento, né? Então desenvolvimento é um pouco mais profunda a coisa, não é aula, não é treinamento, não vou estar passando conceitos, né? É estimular essas pessoas a se autoavaliarem, se autoperceberem, reverem os seus padrões, as suas crenças e como que elas podem mudar isso no dia a dia, como que esses padrões estão afetando as relações daquele grupo, lá no dia a dia do trabalho, estão afetando os resultados, enfim. Isso não é cômodo, isso incomoda. Então, eu já tive experiências com o diretor, e que ele chamou, assim, eu lembro de uma reunião com o diretor, com a área de RH representada pelo gestor de RH e pela psicóloga que tinha na área de RH, e eu tinha uma relação muito positiva, tanto com o gestor de RH quanto com a psicóloga, e tinha já feito um trabalho com a área de RH dessa empresa, e o diretor, assim, na reunião, ele querendo, o grupo, né, teve um porta-voz lá dos gerentes pedindo a minha cabeça, assim, dizendo que o programa, imagina aquele programa, as atividades que eu propunha, claro, tinha autoexposição, né, e eles estavam se sentindo ameaçados, ameaçados em quê? No status, na competência deles, enfim, eles iam ter que se expor, derrubar as máscaras, né, aquilo tudo que a gente sabe. E eu lembro como se fosse hoje essa reunião, né? E ali eu tive que bancar com esse diretor, assim, olha, confia no meu trabalho, eu sei o que eu estou fazendo. Então você vê que a gente está falando de autonomia e qualidade de vida, né? Se você não garante primeiro a construção de um vínculo, e se você não tem segurança no tipo de intervenção, na metodologia da intervenção que você está fazendo, quando um diretor chega, né, com o poder que ele tem, né, lá na organização, e não era o CEO da organização, porque era um grupo, mas naquela unidade fabril, ele era o primeiro ali da hierarquia, né? Ele vem com o poder dele, uma pessoa muito tranquila, muito educada, assim, ele não foi nada mal educado, deselegante, não, ele foi muito cuidadoso, mas estava, né, preocupado. Então, nesse momento, eu confirmo ou não a minha autonomia, que vai ser resultado do vínculo que eu construí
anteriormente com a área de RH, com esse diretor, porque senão eu perco ali a mão. Eu perco a mão e perco a possibilidade de ser autônoma enquanto consultora, né, desenvolvendo esse programa de desenvolvimento de liderança, porque daí eu vou ter que seguir aquilo que o script que a empresa vem a definir para mim. E é interessante que isso foi uma das vivências que as consultoras relataram para mim na minha dissertação e que gerava sofrimento psíquico. Era uma vivência de sofrimento. Quando o RH chegava para elas e queria ver, inclusive, o PowerPoint que elas iam usar, que queria saber que técnicas que elas iam usar, então, onde que estava a autonomia delas? E isso elas traziam como uma vivência de sofrimento psíquico. E algumas já chegando no nível de adoecimento, já tendo que buscar psicoterapia, já somatizando. Isso tudo eu coloco lá na minha dissertação do mestrado, se alguém tiver interesse em ler, é só acessar no repositório da Universidade Tecnológica e Federal do Paraná, na UTF-PR, coloca lá meu nome completo, né, no repositório, que vai aparecer a minha dissertação e você vai poder ler e entender um pouco mais disso que eu estou falando, né? Então, veja o quanto que a autonomia na consultoria tem a ver com competências suas, né? O quanto que você tem a autoconfiança também do seu trabalho, o quanto que você sabe que o seu método de trabalho é um método que funciona, né? Você tem segurança no método, desde do diagnóstico até as intervenções, as avaliações